Viajar para o Irã significa mergulhar no tempo, descobrindo civilizações e lendas que pertencem à aurora do homem. É um país imenso, com paisagens deslumbrantes e ilimitadas. Grande parte fica num planalto acima de 1.500 metros, o que proporciona um habitat e um clima absolutamente únicos. Culturalmente, o país identifica-se com a antiga Pérsia, um vasto universo de povos, línguas e religiões. Um livro de história que nos narra as origens da nossa civilização. Há pelo menos 3.000 anos, as grandes extensões iranianas têm sido a terra do Rei dos Reis, e ao viajar pelo país, encontraremos inúmeros testemunhos que nos lembram da sua imensa história. O vasto planalto do Mar Cáspio ao Golfo Pérsico alterna paisagens desérticas fascinantes com vastos territórios agrícolas, oásis de fertilidade e vida civil num mar de isolamento silencioso. A agricultura iraniana hoje emprega uma mecanização cada vez mais moderna, embora não seja incomum encontrar grupos de camponeses que ainda utilizam técnicas antiquíssimas e muito eficazes, ancoradas em milênios de experiência e, acima de tudo, na paciente e hábil mão do homem. Um espetáculo simples de paz e beleza que nos ajuda a entender a serenidade ancestral deste povo. Não é raro encontrar moinhos que parecem ter saído de nosso álbum de recordações. Uma grande roda de pedra que moe o grão, acompanhada pelos gestos lentos e cuidadosos de um homem com uma aparência esculpida no tempo. Comidas são simples e genuínas, mas cheias de sabor. Espetadas de carne, os famosos kebabs, arroz, vegetais e frutas de todo tipo. E extraordinários doces. Uma das características do país são os nômades. A comunidade nômade iraniana, um povo dentro do povo, é composta por inúmeras tribos que se deslocam para seguir as estações. Esta que encontramos consiste em poucas dezenas de pessoas com um acampamento bem equipado. Aqui realizam muitas atividades para suas necessidades e para vender materiais artesanais na cidade. Os ritos são antigos e repetidos há milênios, ou seja, aqueles criados pelo homem quando não tinha nenhum motor além de si mesmo. A fabricação de manteiga e queijo, a fiação da lã, executada com uma habilidade extraordinária. Outra comunidade está a centenas de quilômetros da cidade mais próxima. Também neste caso, as mulheres se dedicam à fabricação de um grande tapete, uma valiosa fonte de sustento para todo o grupo. A maioria da população vive em grandes e modernas cidades, sobretudo na capital Teherã, uma imensa e moderna megalópole com mais de 12 milhões de habitantes. O Monumento à Liberdade, com sua forma elegante e imponente, simboliza o próprio desejo da cidade de se projetar para o futuro.
A cidade é cortada por grandes artérias e pulula de vida a qualquer hora do dia. Para descobrir o charme deste grande país, é preciso ir longe. Comecemos pelo sul. Estamos em Yazd, a 1.200 metros de altitude, na borda de dois desertos, um salgado e outro arenoso. A história da cidade é antiga e gloriosa. Até Marco Polo passou por aqui em 1272, deixando uma descrição muito elogiosa. Aqui, tudo é cor de argila, fazendo a área parecer uma continuação do imenso deserto ao redor. Contudo, a alma da população se mantém ativa e dinâmica. Esta cidade se destaca na produção de seda e tecidos, abrigando 12 bazares, com o principal possuindo a fachada mais espetacular de todo o Irã. Uma característica famosa da cidade são as torres de vento, as chamadas Badjir, construções altas e esguias espalhadas por todo o país, mas que aqui mantêm um charme histórico e arquitetônico muito especial. São edifícios muito antigos, projetados com perícia para aproveitar ao máximo cada sopro de vento, que é engenhosamente canalizado para baixo, criando uma aeração magistral. Esta que estamos a admirar é a mais alta da cidade, e era destinada a uma habitação de luxo que garantia um perfeito ar-condicionado natural. A cidade também possui uma das mesquitas mais imponentes do Irã, a Mesquita da Sexta-feira, datada do século XIV e erguida sobre uma estrutura anterior, possivelmente do século XII. O majestoso portal de entrada, inteiramente coberto por esplêndidos azulejos azuis, é ladeado por dois minaretes deslumbrantes, os mais altos de todo o Irã, e exibe uma inscrição do século XV. Os mosaicos da cúpula e do mirabe, a célula interior que indica a direção de Meca, são belíssimos. O interior é amplo e espetacular, totalmente coberto com tapetes esplêndidos e ricamente decorado nas paredes e abóbadas. Outra voz, semelhante à mítica do muezim, nos recebe em uma academia da cidade. O esporte e o cuidado corporal sempre foram valorizados pelos iranianos. O ambiente que visitamos nos mostra uma forma peculiar de ginástica. Um percussionista extraordinário acompanha as evoluções que ocorrem em uma fossa circular, em uma fascinante e envolvente ginástica aeróbica. 24 anos. Não se pode deixar Yazd sem visitar uma comunidade essencial para entender a vida social desta nação, a zoroastriana. O Irã tem o maior número de seguidores desta religião antiquíssima, uma das primeiras monoteístas da história. Foi fundada há quase 3.000 anos pelo profeta filósofo Zoroastro, mais conhecido no Ocidente como Zaratustra, cuja vida é envolta em lendas. Nasceu no oeste do Irã entre 1000 e 1500 a.C. Aos 20 anos, ele deixou sua casa natal para se dedicar a contemplações religiosas em montanhas e desertos. Entre os 30 e 40, teve a revelação que o fez espalhar sua mensagem profética pelo país, ainda hoje seguida fielmente por milhares de seguidores no mundo. O símbolo zoroastriano é a figura alada do profeta Ahura Mazda, que por milênios foi o símbolo do poder imperial persa. Qualquer rito zoroastriano ocorre sempre ao redor do fogo, ao qual os fiéis dão imenso valor simbólico. Em Yazd, fica o templo mais importante da comunidade, com um fogo sagrado ardendo há quase 2500 anos.
A lenda diz que ele foi aceso em 470 a.C. Nos arredores da cidade, ainda se pode visitar uma pequena e antiga cidade zoroastriana, situada aos pés de duas colinas onde se destacam as imponentes Torres do Silêncio. São construções destinadas a locais de sepultura ao ar livre, onde, segundo um costume muito antigo mantido até 50 anos atrás, os mortos eram depositados, deixando que o tempo e os pássaros cuidassem de seu sepultamento. Para melhor entender a ritualidade desta comunidade, vamos a um lugar remoto e isolado, onde anualmente zoroastristas do mundo todo se juntam para celebrar seus ritos. A assembleia acontece num dos locais mais sagrados da religião. Uma minúscula aldeia, praticamente dissolvida nas vastas montanhas do deserto, que se formou em torno de uma caverna onde brota uma água purificadora. O lugar, a cerca de 2.000 metros de altitude, chama-se Chak Chak, e aqui, em um clima de grande paz e serenidade, ritos simples mas tocantes, duram horas e são seguidos por adultos e crianças com grande participação. Outra demonstração da grande abertura que o país tem para com as outras religiões, incluindo o cristianismo, que são todas praticadas publicamente sem qualquer tipo de limitação. Definida pelos iranianos como a cidade doce, Shiraz é uma das mais acolhedoras e agradáveis do país. Está a quase 1.500 metros de altitude, tornando o calor intenso do verão bem tolerável. Possui vinhedos esplêndidos e habitantes famosos por argúcia, engenho e vivacidade. No mundo islâmico medieval, Shiraz era das mais importantes cidades da Pérsia, e na segunda metade do século XVIII, foi capital do país. É, portanto, uma cidade extremamente habitável, tanto pelo clima quanto pelo ambiente que envolve o visitante, sempre recebido, como é típico da cultura local, como um hóspede bem-vindo e valioso. O castelo no coração da cidade representou por séculos uma das imagens mais fortes do país. Foi encomendado por Karim Khan para elevar a imagem da cidade e mostrar todo o seu poder à sua rival mítica da época, Isfahan.
Em frente ao castelo, Karim Khan mandou construir uma encantadora estrutura octogonal, o Museu Pars, destinado principalmente a receber hóspedes ilustres em recepções oficiais e que mais tarde se tornou o seu túmulo. Hoje, o edifício é um pequeno e fascinante museu dedicado ao grande regente e sua época mítica. Em Shiraz nasceram os dois maiores poetas persas de todos os tempos. E a cidade lhes dedicou dois esplêndidos túmulos, em jardins coloridos e perfumados. O mais sugestivo é o túmulo do profeta Hafez, construído por Karim Khan no século XVIII e cercado por um belo jardim preservado. Dentro de um elegante pavilhão octogonal, encontra-se o túmulo propriamente dito, em cuja lápide de mármore está gravado um longo verso da obra do poeta, um verdadeiro inovador da língua persa. O outro túmulo que visitamos é do grande poeta iraniano Sadi. Na verdade, o poeta era um cheque que viveu em meados do século XIII. Seus belos versos são inspirados em sua filosofia de humildade e piedade, numa linguagem culta e fascinante, e muitas de suas expressões ainda são parte integrante da língua persa. O túmulo fica no local de sua morte, ao lado de uma fonte natural que é um destino de peregrinação contínua para os habitantes da cidade. Mas toda Shiraz sempre foi famosa por seus maravilhosos jardins, como este chamado Bagheram, ou seja, Jardim do Paraíso. É um parque esplêndido perto da universidade, que envolve um palácio do século XIX, rico em arquitetura deslumbrante e pinturas murais impressionantes. Outro local muito frequentado pelos citadinos é o Grande Bazar. O de Shiraz é um dos mais renomados do Irã, e desde sua criação, há quase 3 séculos, revelou o desejo de seus governantes de tornar a cidade um dos principais centros comerciais da nação. Seu teto de tijolos assegura um clima ideal em qualquer estação do ano, e como de costume, exibe um caleidoscópio completo dos aspectos mais marcantes e singulares do país, de tapetes a tecidos, de especiarias a belos objetos preciosos.
A cidade é viva, agradável, e será um prazer passear por praças e jardins. Ao contrário do que geralmente se pensa no Ocidente, o estrangeiro é sempre acolhido com respeito e dignidade. E até mesmo o tão falado integralismo, muitas vezes se revela apenas o desejo de manter intactas tradições milenares, pedindo-se aos visitantes que as respeitem discretamente. Quem continua a pensar numa viagem ao Irã como uma experiência de alto risco, está certamente muito longe da realidade. De fato, em poucos lugares os habitantes são tão tolerantes com o estrangeiro, controlando sempre a curiosidade instintiva e humana, com um orgulho no comportamento e uma educação no trato que impressionam até os mais céticos. Um exemplo é a Mesquita dos Espelhos, um dos lugares mais sagrados e espetaculares da cidade. O grande templo foi erguido sobre a tumba de Sayed Mir Ahmad, irmão do Imam Reza, morto em Shiraz, em 835. Em meados do século XIV, um mausoléu foi erguido sobre seu túmulo, e desde então, a cripta se tornou um verdadeiro santuário para os xiitas, destino de uma peregrinação quase infinita. Os fiéis prestam homenagem ao túmulo com grande devoção religiosa, recuando para jamais virarem as costas a ele. Mas o que deslumbra o visitante são os milhares de vidros espelhados que cobrem cada canto das paredes e tetos, iluminando o ambiente com uma luz espetacular e sempre diferente, dando a nítida impressão de viajar dentro de um imenso e extraordinário diamante, numa experiência mágica e irrepetível. Situada no coração do grande deserto central, Naim é uma cidadina aparentemente anônima, que se tornou famosa no mundo por uma arte que talvez aqui encontre seu auge: a fabricação de tapetes. Não há uma casa onde não haja um grande tear em uma parede, no qual todos os membros da família trabalham sem parar, da avó às crianças. São as crianças que mais impressionam os visitantes no Irã. Para além da notável beleza, sua singularidade está na correção de comportamento e graça inata, herdadas de milênios de grande civilização. As meninas usam seus pequenos chadores como um jogo, sem demonstrar qualquer constrangimento. Por dentro, as casas são adornadas com tapetes esplêndidos. Numa parede, um grande tear se destaca. Ali, todos os membros da família trabalham incessantemente.
As meninas participam com grande empenho no trabalho, demonstrando seriedade e habilidade incríveis. Sem hesitar, escolhem o fio de cor certa, inserindo-o com um nó pequeno no ponto exato. A espessura do fio determinará o número de nós e, portanto, o tempo de trabalho e o consequente valor final. Isfahan é metade do mundo, diz um famoso ditado persa, e a cidade certamente merece sua fama. É a mais esplêndida e importante do país, pela beleza ambiental, doçura do clima e pelos inúmeros testemunhos artísticos e históricos que oferece ao visitante. Seu nome significa lugar do exército, e não à toa, pois testemunhou terríveis devastações e conquistas em sua longa história. Hoje, é uma cidade belíssima e hospitaleira, aninhada em torno de seu rio lento e raso, símbolo intocável do bem mais precioso de uma terra que sempre lutou pela sobrevivência: a água. É para essa água que os habitantes da cidade correm assim que podem. É para o rio grande e lento que à noite, como um rito mágico e imperturbável, um lento milagre se repete. Milhares de pessoas se reúnem nas ruas, sentam-se às margens do rio, ocupam as pontes e deleitam-se com a água que flui lentamente. O povo iraniano é cordial e hospitaleiro, e uma viagem ao país se transformará inevitavelmente numa grande surpresa para um ocidental acostumado a ver este país apenas com rótulos negativos. O Irã, por outro lado, é um dos poucos países no mundo que se pode comparar, em importância, com a vasta história dos povos do Mediterrâneo. A vida é ordenada e serena. A severidade religiosa é ditada pelo desejo do país de preservar suas tradições milenares. A criminalidade é bem menor que nos países ocidentais, e os crimes são punidos com grande severidade. O estrangeiro e o hóspede são vistos como pessoas importantes, dignas de respeito e amizade. Assim, o hábito de se encontrar age como elo para uma magia social especial. Permite aproximar as pessoas, socializar, compartilhar momentos de descanso e beleza, sempre envoltos pelo grande manto da tradição. O centro é a imensa e ensolarada Praça do Imã. Com mais de 500 metros, é uma das maiores do mundo e se integra maravilhosamente à paisagem urbana. É o local onde os habitantes se reúnem, tanto de dia quanto especialmente à noite, quando a brisa se torna mais fresca, e sair, como observamos, representa a oportunidade de se encontrar e socializar de maneira genuína e espontânea. Além da vista espetacular, a praça, projetada em 1612, é um admirável exemplo de urbanismo, onde se concentram os monumentos mais importantes da cidade. Inúmeras pequenas lojas cobrem cada canto dos pórticos ao redor. Artesãos de todos os níveis trabalham nas calçadas, exibindo uma habilidade herdada dos pais de seus pais, sempre com naturalidade e nunca como um chamado obsessivo. A gentileza deste povo permite que se aproxime dos vendedores sem ser oprimido por pedidos exagerados de venda. O hóspede estrangeiro, como dissemos, é bem-vindo pelos iranianos. Um sorriso ajuda a superar barreiras linguísticas e culturais. Na praça, encontra-se o famoso bazar, um dos maiores e mais fascinantes do Irã. Isfahan é certamente
o centro da arte e do artesanato iraniano. Por isso, visitar este imenso mercado é uma ocasião única para mergulhar na cultura e nos costumes de um povo antiquíssimo. Um labirinto de ruas com jardins e praças estende-se por quase 5 quilômetros, formando uma cidade dentro da cidade. Lá se encontra de tudo: tecidos, tapetes preciosos, objetos e antiguidades, além de mesquitas, banhos públicos e casas de chá. A grandiosa mesquita do Imã, construída por Shah Abbas I e finalizada em 1638 após 26 anos, é uma das mais espetaculares do mundo islâmico. Ela culmina um processo evolutivo, arquitetônico e artístico que se desenvolveu no país por mais de 1000 anos. Tanto o interior quanto o exterior são completamente cobertos por azulejos azuis, que se tornaram um dos símbolos da cidade. O pátio é acessado por um portal rico em esmaltes e decorações. A porta, com mais de 30 metros de altura, é um soberbo exemplo da arquitetura safávida, cujos motivos geométricos e caligráficos em azulejo se entrelaçam com as complexas molduras e decorações em estalactite. Na mesquita, destacam-se a cúpula do século XI e a torre funerária de 1088. Uma cúpula protege a sala onde, segundo a tradição, o grande sábio Ibn Ali-Sina, ou Avicena, teria ensinado. Voltamos à nossa Praça do Imã para descobrir outra de suas maravilhas, a Mesquita Lotfollah, mais conhecida como a Mesquita das Mulheres. Apresenta uma fachada muito bonita, sem minaretes. Isso ocorre porque o Sheikh Lotfollah a construiu para sua família. Não sendo aberta ao público, não necessitava de elementos de atração. Embora seja bem pequena, representa outra joia arquitetônica, um exemplo admirável de perfeito equilíbrio entre as proporções e o requinte das decorações. No lado oeste da Praça do Imã, destaca-se outra célebre construção, o Palácio Ali Capu, a residência oficial dos chás do século XVII. O palácio, chamado Porta Sublime, era totalmente decorado com afrescos e obras de arte extraordinárias. Com seus 6 andares, devia ser um edifício de grande espetacularidade para a sua época, e do grande terraço no segundo andar,
O Shah e seus convidados podiam assistir com conforto aos grandes espetáculos que aconteciam na praça logo abaixo. Desfiles militares, fogos de artifício e espetaculares partidas de polo, um esporte de sucesso nos anos 1600. A maior surpresa, porém, está no último andar, onde todas as salas são forradas com um forro de madeira, esculpido com centenas de instrumentos musicais. Isso não só cria efeitos acústicos únicos, mas também oferece uma maravilhosa oportunidade de conhecer a arte e as formas artísticas de uma época mítica. Um belo parque nos acolhe nos arredores, o Chehrel Sotum. Um edifício construído pelo Shah Abbas I no século XVII e destinado a recepções suntuosas. O nome do pavilhão significa 40 colunas, embora só 19 sejam visíveis. A tradição conta que o número 40 advém do reflexo das próprias colunas no espelho d'água em frente ao palácio, o que visualmente duplica sua quantidade. O interior do palácio, como dito, palco de festas transgressoras na época, é maravilhosamente decorado por 6 grandes afrescos que retratam cenas pastorais, amores lendários, cenas de guerra e aspectos da vida suntuosa dos soberanos do século XVII. Banquetes, danças e situações licenciosas à cultura islâmica. Hoje, restaurados, exibem um dos mais esplêndidos exemplos de arte pictórica iraniana do século XVII, um testemunho precioso dos costumes de uma civilização nobre e refinada. Mas é hora de adentrar a história deste belo país. Seguimos então para Naqsh Rustam, uma espetacular necrópole real aquemênida,
onde estão os restos de 4 grandes imperadores persas: Dário, o Grande, Dário II, Xerxes e Artaxerxes, que viveram entre os séculos 6 e 5 a.C. Os túmulos são escavados na montanha, parecendo imensos, como grandes águias de asas abertas. As fachadas são cobertas de decorações e inscrições, destacando as imagens dos soberanos em adoração ao fogo de Ahura Mazda, símbolo da religião zoroastrista, sustentados como de costume pelos representantes das nações sujeitas ao império. Os últimos locais que visitamos nos recordam da extraordinária história deste país. Este é o túmulo mais célebre e sugestivo de todo o Irã, perto de Shiraz. Estamos em Pasargada, onde a grandiosidade do mausoléu de Ciro, o Grande, nos introduz à maravilhosa cidade idealizada pelo monarca no século 6 a.C. É um cubo de pedra simples e solene que, ao pôr do sol, assume um aspecto nobre e fascinante, mostrando todo o simbolismo dos construtores para exaltar a memória e a dignidade do grande rei. Ao redor, longas escavações trazem à luz a antiga e maravilhosa cidade, cujos restos ressurgem das memórias do passado, fazendo-nos imaginar como seria a cidade de um rei dos reis. Concluímos nossa viagem ao Irã em seu lugar antigo mais importante e espetacular, Persépolis, fundada por Dário I em meados do século 6 a.C. A cidade era cercada por muros de 10 metros, acessível via uma imensa escadaria e a grandiosa Porta das Nações, cujas dimensões revelam sua majestade. Seus restos contam que era mobiliada com palácios, salões, arcos e colunas sem fim, tudo em uma grandiosidade de dimensões e cores de deixar sem fôlego. A imensa Apadana, onde o rei realizava audiências imperiais, o Palácio de Dário, o Salão das 100 Colunas, uma enorme tumba real esculpida na montanha e dezenas de outros achados fazem deste lugar um dos sítios arqueológicos mais importantes e espetaculares do mundo. Contudo, todo este esplendor tristemente chegou ao fim em 331 a.C., quando Alexandre, o Grande, a conquistou, e de forma que ainda choca os historiadores, a aniquilou completamente com fogo, sendo o primeiro a atear as chamas, mas não antes de ter pilhado os seus vastos tesouros. E salvando só sua imensa biblioteca, traduzida para o grego. A motivação oficial para um ato que em poucas horas demoliu um império secularmente indestrutível foi vingança, para punir a destruição da Acrópole de Atenas, ordenada por Xerxes, anos antes. Mas o historiador Diodoro Sículo nos conta que o condottiero bêbado foi instigado ao ato insensato pelo desejo de uma mulher de costumes não exatamente irrepreensíveis, Taíde. Um triste fim para a cidade do Rei dos Reis, que desapareceu pelo capricho de uma cortesã.